Você sabe que muitos parlamentares têm falado sobre isso, sobre a ameaça à democracia, sobre essas discussões e essas falas, né, do presidente Bolsonaro, de integrantes do governo a respeito das eleições. E, inclusive, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, ele acionou o Supremo Tribunal Federal para tentar obrigar o presidente Jair Bolsonaro a comprovar as supostas fraudes que ele fala nessas declarações em relação a 2018. E ele está conosco aqui. Vamos colocá-lo na tela aqui junto conosco, o senador Alessandro Vieira, ao vivo. Olá, senador. Muito obrigada por atender nosso convite. Um bom dia ao senhor. Bom dia, Fabiola, Thales. Um prazer estar conversando com vocês. Por que esse acionamento ao Supremo, né? E aí a gente já junta uma história a outra, essas questões relacionadas à fraude de 2018, essas ameaças que ocorrem com essas falas, agora a reportagem do Estadão falando sobre 2022. Qual é a preocupação, senador? Nós temos um presidente da República que usa a mentira como um método político de Bolsonaro. Ele mente diariamente, ele ataca as instituições. A gente não pode ficar tolerando isso sem nenhum tipo de reação, sob pena de, quando acontecer o golpe, que é o que ele projeta, você ter dificuldade de proteger a nossa democracia. Como qualquer pessoa, ele está obrigado a provar aquilo que ele alega. Ele está acusando a justiça eleitoral, a justiça como um todo, ele está acusando todo o sistema democrático brasileiro de fraude. E até o momento ele não teve capacidade de mostrar a mínima prova. Só mais mentira, só mais bobagem. É preciso mudar essa página. A gente tem que forçar com as instituições que o presidente da República se porte como um homem adulto. Ele se recusa a fazer isso. O senhor relacionou 13 falas dele, é isso? Qual foi o material que o senhor enviou exatamente ao Supremo falando sobre... E é só sobre as eleições de 2018 que o senhor enviou ou tem também essas falas relacionadas a 2022? São as falas relacionadas a colocar em dúvida a lisura do sistema democrático, especialmente a questão das urnas eletrônicas. Ele vem falando sobre isso há meses e ele vai plantando ali toda uma semente de desconfiança que tem um objetivo claro: justificar uma derrota eleitoral e, com base nisso, juntamente com esse bando de marginais fardados dos quais ele se cercou, porque esse é o fato. Eu não gosto de chamar as coisas pela metade. Hoje, Braga Neto, Ramos, eles têm medo da apuração da CPI, porque tem ligação direta com a má conduta brasileira na resposta à pandemia. Tem sangue de brasileiros nas mãos deles. Eles aproveitam esse momento e esse governo totalmente caótico para tentar se proteger, atacando a democracia. A gente não pode aceitar esse tipo de conduta. E a reação tem que ser feita por aqueles que pediram a confiança do povo justamente para representar a democracia, senadores e deputados. Não dá para ficar na mão de uma turma que claramente não tem o mínimo de respeito à legislação. Então, o que a gente está fazendo, no limite do que a gente pode, é cobrar esclarecimento e, mais adiante, a responsabilização do próprio presidente da República. O general Braga Neto, qual é o papel que o senhor vê no general Braga Neto nessa história das vacinas e da administração da pandemia? Porque ele, no início, estava tudo passando por ele, não? O Braga Neto ocupava a função de coordenador geral da resposta brasileira à pandemia. Entrou com aquele status de general especialista em alguma coisa que a gente nunca soube o que era de verdade, nunca vai saber, pelo jeito. E nessa condição ele participou de reuniões, participou das decisões, e é muito claro que a resposta que o Brasil deu à pandemia foi a pior possível. Então eu apresentei o pedido de convocação do general Braga Neto lá atrás, há 2 meses mais ou menos. Ainda não tive condições de ter isso votado, o pessoal continua tendo um medo muito grande de atuar junto aos militares, especialmente por conta da função hoje de ministro da Defesa, mas numa democracia está todo mundo debaixo da mesma lei. Você não pode ter alguém que vai se esconder atrás da farda para tentar sair de uma responsabilização que é necessária. O Brasil precisa entender com toda clareza o que aconteceu no combate à pandemia, quais foram os nossos erros para que eles não se repitam. E aqueles que erraram precisam ser responsabilizados. O senhor acha que esses ataques que ele está fazendo à democracia nos bastidores tem a ver com a possibilidade de implicação dele na CPI, de ser responsabilizado por essas mortes da pandemia? Eu não tenho a menor dúvida. O Jair Bolsonaro fez 2 movimentos que atuam no favor dessa tese golpista. Ele aumentou o salário dessa turma, então um cara como o Braga Neto hoje tem no contra-cheque mais de R$60 mil por mês, por conta da mudança que Bolsonaro fez, tirando o teto para essas figuras. E, ao mesmo tempo, eles foram envolvidos em toda a gestão da saúde na resposta à pandemia. Então, os 2 fatores se cruzam
e cria uma espécie de barreira de defesa. Amarra essa turma no próprio Bolsonaro, no destino do Bolsonaro. Mas a gente tem que trabalhar com clareza, objetividade, identificar a verdade dos fatos e separar. As Forças Armadas são dignas de todo respeito. A imensa maioria dos militares brasileiros é bem formada, trabalha com dedicação em defesa do país. Mas existe, sim, uma minoria que migrou para a atividade civil e que está envolvida diretamente no caos que a gente vive. Senador, o senhor acredita que a gente corre o risco de um golpe? O senhor vê o golpe acontecendo? Acha possível isso acontecer? Infelizmente é possível, sim. Você tem hoje algumas situações que são claras. A primeira delas é que nós temos um presidente da República que foi democraticamente eleito e que ataca a democracia desde o primeiro dia de governo. Ele tenta usar essa estratégia para mascarar sua incompetência. Que esse é o grande problema de Bolsonaro, é profundamente incompetente. Ele não consegue apresentar uma resposta minimamente factível para nenhum dos problemas que o Brasil sofre. E aí ele usa toda uma estratégia de, enfim, diversionista, de chamar atenção para outras coisas totalmente sem sentido e atacar cotidianamente a nossa democracia. Eu acredito que ainda temos condições de fazer uma linha de defesa, mas tem que ser feita agora. Eu não posso esperar o resultado de 2022 para aí sim correr atrás do leite derramado. A gente tem que reagir agora. E esse caso do Dominguete, da conversa que o UOL revelou, o senhor acha que é possível fazer uma cariação do Dominguete com o ex-ministro da Saúde, o Pazuello? Possível é. Eu não sei se é uma medida que seja útil para a investigação como um todo. Os fatos que envolvem o Dominguete, no sentido de provar absoluta incompetência, descaso, falta de preparo do Pazuello e da sua equipe, isso já está provado com sobras. O que nós temos que avançar um pouco mais é para entender o eventual pedido de propina por parte de um grupo que estava ali orbitando na saúde e que se dividia em duas vertentes, aquele centrão tradicional, vinculado a partidos políticos, e um novo centrão, que é o centrão fardado, formado ali por militares, especialmente militares da reserva, e que também se articularam para atuar na questão das vacinas, alguns deles inclusive abrindo empresas para representação de medicamentos. É tudo muito grave, tem que ser esclarecido, mas não é mais grave do que aquilo que nós já provamos. O Brasil poderia ter preservado centenas de milhares de vidas e jogou fora, matou, deixou morrer essas pessoas por incompetência, descaso e interesse político. Se o Pazuello continuar mentindo na CPI, ele pode sair preso? Claro, qualquer cidadão pode sair preso na CPI, na medida em que falta com a verdade, como ele fez no outro depoimento. A gente viu a presidência da CPI, de certa forma, se adaptando a essa realidade, né? O senador Omar Aziz não é exatamente da área do direito, mas hoje ele já tem um domínio maior daquela situação e já compreende, o próprio Supremo esclareceu quais são os limitadores que você tem ali. Ninguém pode comparecer perante a autoridade e faltar com a verdade de forma desrespeitosa, não funciona assim. Então ele pode ser preso, sim, eu espero que não, mas é possível. Agora, a gente há pouco divulgou o vídeo da doutora Mayra, né, falando do ensaio que ela fez, né, dos senadores que fizeram perguntas que ela que enviou, né? Como é que o senhor analisa isso, esse teatro que acontece? Isso não faz a CPI cair em descrédito? Como é que o senhor analisa isso? É um caso de vexame ensaiado. O depoimento da doutora Mayra foi um vexame. Eu me recordo claramente dela carregando uma pilha imensa de papéis para tentar justificar o que seriam supostos estudos que davam lá base para as loucuras que ela defende. E eu questionei diretamente se tinha alguma coisa daquela que tivesse sido publicada, enfim, se existia de verdade alguma coisa, ela foi incapaz de responder. Ela não foi capaz de responder as perguntas que provavelmente ela ensaiou com os seus senadores amestrados. É lamentável, mas não ataca a credibilidade da comissão como um todo, até porque ele está falando de uma minoria, que não representa aquilo que o parlamento precisa fazer. E outra questão também, senador Alessandro Vieira, a gente está acompanhando essas últimas movimentações do governo em relação ao Centrão, em relação à mini-reforma ministerial, a pequena, como o presidente Bolsonaro falou, que vai ser anunciado na segunda-feira, e também, de certa maneira, uma pressão no Senado pela aprovação de áreas. Como é que o senhor vê esse movimento político de Bolsonaro em relação ao Centrão, que segue ou não apoiando o presidente Bolsonaro? Como é que o senhor vê essa movimentação política? O Centrão continua apoiando o Bolsonaro, essa mudança ministerial não vai alterar isso, apenas tira a figura do atravessador e coloca o Centrão diretamente no cofre.
Mas isso não altera nada. É um movimento que outros presidentes em estado de agonia já fizeram e não foi bem sucedido. Esse é um grupo político que tem uma prática. Ele vai predar, ele vai ali sugar o máximo que pode e já vai botar um pé em outra canoa pensando na próxima eleição. Já foi assim em outros governos, deve se repetir nesse. É um movimento desesperado e acho que de baixa eficácia. A CPI ganha ou perde com a saída do Ciro Nogueira e a entrada do Reisel como substituto dele? Eu acredito que muda muito pouco, né? O senador Ciro Nogueira, pelo menos, tem a vantagem de ter vergonha de ficar repetindo fake news ao microfone, né? Mas não acho que isso vai mudar grande coisa no desempenho da CPI como um todo. O governo não tem defesa. O governo vem delegando a sua defesa à ideia de criminosos, como é o caso do grupo vinculado à Precisa, a malucos, como essa figura da PM Dominguete, enfim. É um governo totalmente perdido e isso se reflete na atuação da sua base no Senado. Acho que a CPI vai continuar o seu trabalho, a gente tem muita coisa séria para fazer e essas mudanças não alteram o nosso objetivo. Como é que o senhor deve... a sabatina, tem a expectativa em relação à sabatina, né? Sobre justamente o indicado de Bolsonaro ao Supremo, né? Como é que o senhor analisa isso? Há realmente uma pressão? Como é que o senhor deve votar? Do Existe André uma Mendonça, pressão, desculpa, eu não falei o nome, né? existe uma resistência grande ao nome do André Mendonça. Ele esteve comigo no meu gabinete e eu sou sempre muito objetivo nas coisas. O André Mendonça, advogado da União, tem uma vida e um currículo compatível com o cargo de ministro supremo. O André Mendonça, ministro de Bolsonaro, não, porque mostrou uma subserviência, um aspecto de submissão que é incompatível com a toga. Isso vai ser objeto de análise na própria sabatina. É preciso também avaliar quais são as alternativas postas na mesa. Os nomes ventilados até o momento são de figuras profundamente desqualificadas. A maior parte deles já deveria estar respondendo a processo. Então, é preciso, eventualmente, escolher o mal menor nesse caminho para o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, chegamos a esse estado de coisas. Ou seja, o André Mendonça pode ser o mal menor? Considerando os nomes que a gente está vendo circulando, sim. Repito, ele tem um currículo, uma história de vida positiva. Na atuação no governo Bolsonaro, ele se perde completamente e se mostra uma pessoa submissa. Essa é a grande pergunta para se fazer na sabatina, se ele vai conseguir resgatar a autonomia e, ao vestir a toga, vai conseguir ter independência ou se ele vai continuar sendo apenas um servo à disposição de Bolsonaro. Se for assim, não há como aprovar o nome dele. E a É uma recondução? discussão certamente para a sabatina difícil. E a recondução de Aras à Procuradoria? Augusto Aras já é o pior procurador-geral da República da história do MPF. Lamentável, uma figura que, dentro da própria base, dentro do Conselho do Ministério Público, tem baixíssima aceitação. Baixíssima aceitação. É omisso, é político, não atua com respeito à qualificação que o cargo exige. Esse eu já posso antecipar o voto contrário, como já fiz na primeira indicação, em que agora comprovadamente preciso repetir. Espero profundamente que seja rejeitado. Senador Alessandro Vieira, muito obrigada pela sua entrevista, sua disponibilidade em atender aqui o All News e a sua transparência aí nas suas opiniões. Muito obrigada, até a próxima. Até, um bom dia, saúde para todos.